Olha, promotor da comarca de Sumé esclarece pontos sobre situação dos loteamentos de Sumé e diz que só não ajuizou nenhuma ação porque teria que desocupar casas que se encontram aí em áreas de risco. Vamos ouvir na matéria. A situação dos loteamentos foi feita há alguns meses, uma reunião, como você bem disse, envolvendo proprietários dos loteamentos, adquirentes dos lotes, Ministério Público e representante da Prefeitura. Foi concedido pelo Ministério Público um prazo para que os loteamentos, os donos dos loteamentos, regularizassem a situação, principalmente a situação junto à SUDEMA, que fossem obtidos os alvarás pertinentes e toda a documentação necessária para regularizar o loteamento. Alguns desses loteamentos conseguiram, junto à SUDEMA, obter as licenças necessárias. Infelizmente, outros não conseguiram. Para tentar tratar todos de maneira igual e evitar ajuizar ações contra uns e não contra outros, e até mesmo para tentar facilitar e oportunizar a regularização da situação, sem a necessidade mesmo de um processo judicial que nós sabemos que demora e nem sempre tem a solução que melhor atenda aos anseios de todos, então foi permitido ainda, foram concedidos novos prazos para que esses donos dos loteamentos apresentassem a documentação necessária. Acredito que, infelizmente, nem todos conseguirão essa documentação. E, a partir daí, quando os que não conseguirem essa documentação, essas licenças ambientais, serão separados dos demais que conseguirem as licenças, e aí pelo Ministério Público, serão adotadas as medidas pertinentes. Eu acredito que foi dado mais 180 dias. O grande problema é que, nesse intervalo de tempo, veio a pandemia. E houve um grande problema na atuação das instituições, inclusive da SUDEMA. Então, por isso, o prazo já deve estar esgotado, mas ainda na tentativa de permitir regularizar essa situação, nós concedemos mais algum tempo para que os donos de loteamentos apresentassem documentação. A fórmula emergencial que teria para o Ministério Público seria ajuizar uma ação e retirar as pessoas que estão morando nas suas casas dos seus locais. Então, até uma sensibilidade para evitar a retirada imediata dessas pessoas dos locais que são inadequados, eu, como promotor de justiça, como membro do Ministério Público, optei por não entrar com nenhum processo agora e tentar resolver todo o problema na base do diálogo. Quando ficar claro que o diálogo não vai funcionar, aí serão adotadas outras medidas. Mas o Ministério Público está atento a essa situação, está atento a esse problema, certo? Mas não é uma solução fácil. Imagina chegar para, não sei exatamente quantas famílias estão nessa situação, mas chegar para 20, 30, não sei, famílias e dizer que elas têm que sair daquela casa agora, certo? Então, tem esse lado da sensibilidade e tentar se buscar sempre o diálogo. Inclusive, recentemente foi feita uma reunião com o Ministério Público e representantes da Câmara de Vereadores aqui de Sumé, onde foram passados esses detalhes para os vereadores, para que eles entendessem a posição do Ministério Público. Então, antes de ajuizar qualquer ação, em defesa do meio ambiente também, que é bom deixar claro, porque se foi construído em local inadequado ao meio ambiente, está havendo um dano ambiental. Mas, apesar desse dano ambiental provável, certo? Em razão da sensibilidade com a situação dos moradores, nós estamos tentando resolver tudo na base do diálogo. Infelizmente, se não for possível, vamos ter que ajuizar ações contra os donos dos loteamentos. A atuação do Ministério Público, nesse caso do loteamento, pode indiretamente beneficiar os moradores. Isso aí pode acontecer. Mas não é a função do Ministério Público ajuizar uma ação para cada morador, certo? Para indenizar cada morador. Então, esse interesse pessoal do morador tem que ser defendido por ele mesmo.
Então, é possível ajuizar ações contra os donos dos loteamentos para buscar indenização, em razão desse vício que existe no produto que foi vendido. O Ministério Público vai atuar, nesse caso, buscando, primeiro, impedir um dano ambiental, que pode ser que esteja ocorrendo um dano ambiental em razão de construções irregulares, certo? A questão urbanística, certo? A questão urbanística, que é justamente o que você falou, de ruas, pavimentação, meio-fio, essa questão, certo? E, dependendo da quantidade de consumidores que tenham no futuro uma casa demolida, se é que isso vai acontecer, que é bom deixar claro, a gente não tem uma certeza que vai haver demolição. Nós precisamos, para isso, de laudos da SUDEMA, certo? Mas se no futuro houver isso, e houver uma grande quantidade de moradores nessa situação, de consumidores prejudicados dessa forma, é possível que o Ministério Público ajuize a ação também para indenizar os consumidores. Mas, de antemão, o consumidor que hoje já se sinta lesado, ele pode sim, através de advogado, buscar ser indenizado pelo problema que foi causado pelo loteador. É complicado falar de maneira generalizada, Renato. Então, assim, o ideal seria que essa pessoa depositasse em juízo, certo, os valores das prestações. Então, se eu fosse advogado e fosse aconselhar algum desses consumidores, eu aconselharia dessa forma, de maneira geral, como você está me passando. Mas cada situação tem suas peculiaridades e cada situação é bom ser levada para um advogado, em particular, ou em buscar a Defensoria Pública. Cada situação tem suas peculiaridades, mas, de maneira geral, seria o ideal ajuizar uma ação para rever esse contrato ou encerrar esse contrato, mas continuar pagando para evitar qualquer penalidade. Pode ser que alguns loteamentos sejam ajuizadas ações contra alguns desses loteamentos. Pode ser a curto prazo, mas o Ministério Público está na dependência da SUDEMA, dos laudos da SUDEMA, dos relatórios da SUDEMA. Assim, eu como promotor de justiça, não tenho conhecimento em engenharia ambiental, então preciso de um órgão técnico que diga, olha, isso aqui está irregular, isso aqui tem que fazer dessa forma. E a partir desses laudos é que serão dadas as soluções. Você entende? Então, assim, é pertinente, é muito pertinente, muito necessário que sejam apresentados os laudos pela SUDEMA. Inclusive, eu tenho reunião marcada, acho que ainda para esse mês, com a SUDEMA, para tratar também disso, certo? Desses laudos. De maneira imediata. O consumidor que se sente lesado, que sentir que está num prejuízo, ele deveria ajuizar a ação contra o loteador para ser reparado esses danos.